Hoje nós vamos falar sobre os elogios e a importância deles no processo de educação. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje nós vamos falar sobre os elogios. As crianças, quando recebem os elogios, na verdade, formam um grande depósito de autoconfiança. A criança acredita em si mesma, recebe esse reflexo de nós todos, e isso faz com que ela acredite que é capaz, acredite que consegue superar determinado desafio. Porém, o elogio tem um aspecto importante para ser dito. O elogio, ele acontece muitas vezes de uma maneira verdadeira, de uma maneira natural, e isso é muito bom que aconteça. Mas em alguns momentos, a gente usa do elogio quase como que substituto da nossa presença, ou substituto do amor, como se a gente quisesse tapar algum buraco que a gente pensa que ficou. A criança, quando começa a receber esse tipo de elogio, que não vem de um acompanhamento que aconteceu, de uma percepção de uma nova atitude, e sim solto ao vento, a criança começa a não ouvir mais tudo isso que vem de nós. O elogio produtivo e positivo, ele é muito importante quando ele acompanha a ação, a atitude que a criança fez, o esforço que ela empenhou em algum novo desafio, em alguma nova tarefa. Por quê? Porque quando a gente simplesmente elogia porque ela é inteligente, por exemplo, porque ela é incrível, porque ela é ótima, a gente pode estar caindo no perigo do rótulo, vídeo que a gente também já falou a respeito, mas a criança, ela quase que recebe esse elogio e se desestimula com ele. Vou explicar melhor. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com 400 crianças do 5º ano, uma pesquisa super interessante. Dividiram essas crianças em 2 grupos. O primeiro grupo recebeu uma tarefa, que era um quebra-cabeça, e o segundo grupo recebeu também uma tarefa e um quebra-cabeça. O primeiro grupo foi elogiado no processo, pelo esforço, pela atenção. Nossa, como você está prestando atenção, nossa, como você está insistindo nessa ideia, nossa, olha só como você está focado para fazer o quebra-cabeça. O segundo grupo recebeu um elogio focado no resultado. Como você é inteligente, como você consegue as coisas. Nossa, que incrível que você faz o quebra-cabeça. Esses 2 grupos foram convidados a fazer de novo uma nova tarefa. E eles tinham 2 opções. A primeira opção é fazer uma tarefa semelhante à primeira. E a segunda opção era fazer uma tarefa diferente da primeira, com um novo desafio. O grupo que foi elogiado pelo processo, pelo esforço, quis fazer uma tarefa nova com um novo desafio. O grupo que foi elogiado no fim, na inteligência, no eu já sou inteligente, ele quis repetir a mesma tarefa. Ao longo do tempo, o resultado disso gera uma diferença gigantesca na postura da criança perante a vida. A criança que recebe o elogio no fim, o elogio por ser inteligente, você já é uma artista, você é maravilhosa e tudo mais. Essa criança, além de viver o perigo do rótulo disso, essa criança ela também vive um perigo. Eu me arrisco muito pouco, porque eu me arriscando muito pouco, eu garanto um resultado melhor. O que significa pensar sobre mim, o quanto eu sou inteligente. A criança que sofre e que recebe o elogio pelo processo, ela sabe que o bom caminho está exatamente no esforço que eu me empenho para fazer alguma coisa. E o bom resultado também. Então eu já não tenho nada que já me garante o quanto eu já sou ótimo e eu já sei, então eu nem preciso tentar. Eu só vou saber a respeito de como eu me comporto perante um novo desafio, vivendo esse desafio. E vou saber o quanto eu sou capaz de um monte de coisa a partir do momento em que eu sou capaz de um monte de coisa, fazendo essas coisas todas. A criança que precisa garantir uma verdade a respeito de um elogio, ela pouco se arrisca, porque vai que ela não consegue,
e vai que ela tem uma percepção de que ela não é tão inteligente como ela pensa que é. A criança que vive o esforço, ela sabe o grande acontecimento que vem pela frente, é ela se dedicar, ela persistir, ela ir atrás de alguma coisa que ela acredita. E a hora que ela consegue, isso não é uma coisa que já estava pronta, que já estava disponível. Isso é fruto de muita dedicação, de muito empenho, e por isso que o resultado vem positivo. Nosso grande desafio é elogiar o processo, elogiar o esforço. O esforço que, ao invés de ser entendido como algo ruim, como algo duro, passa a ser entendido como algo que faz parte da vida, faz parte da busca de algum resultado, faz parte da noção de atitude e consequência, da noção de causa e consequência, da noção de ação e reação. Fazendo a minha parte, eu posso chegar em algum lugar. Fazendo a minha parte, eu posso atingir aquele objetivo. Nada está pronto. Tudo precisa plantar, regar, cuidar, para depois a colheita poder vir farta e cheia de bons frutos. A dica de hoje é a respeito de um filme muito legal que está em cartaz, chama Os Croods, que é de uma família das cavernas, que vive dentro de uma caverna e que precisa viver e vencer o medo de sair da caverna. Esta noite vamos ouvir a história da ursinha Xereta. Há muito, muito tempo, essa ursinha ainda estava viva porque ela escutava o pai dela. E assim era feliz. Por isso era feliz. Mas Xereta tinha um terrível problema. Ela tinha muita curiosidade. E um dia, ela viu uma coisa nova e morreu! Então é assim? Tem o mesmo final todo dia. Eu aprendi, pai. Nunca farei coisas novas ou diferentes. Muito bem, Tank. Minha família sempre viveu seguindo uma única regra do meu pai: nunca sair da caverna. Nunca tivemos a chance de explorar o mundo lá fora. Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a mudar. Os Croods. As crianças que têm medo podem viver um paralelo bem legal com esse filme, porque ele trata exatamente disso, do que a gente trouxe no outro vídeo. Ouvir a mente tagarela e viver sempre na caverna, ouvir o nosso coração e seguir em frente. E perceber que a gente tem um mundo inteiro para conhecer. Levem as crianças, porque é muito bonito, é um filme muito bem feito, com uma mensagem muito bacana. Se você curtiu o vídeo, se você gostou, compartilha, mande as suas dúvidas e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!